A hipertensão arterial, definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, caracteriza quando a pressão máxima está igual ou acima de 14 ou 140 e a mínima maior ou igual a 90. Essa é a definição da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo que a Sociedade Americana adota outra classificação. Em 95% das vezes, a hipertensão advém por fatores hereditários e não tem como evitá-la. Somente em pequena parte dos casos é que algum problema externo, como o uso de alguns remédios ou obesidade ou distúrbio de alguma glândula podem causar a hipertensão, mas na sua grande maioria ela não tem nenhum fator desencadeante. Existe a tendência a pessoa se tornar hipertensa, mas muitas coisas podem ser evitadas no intuito de prevenir, principalmente o controle do peso, porque a cada 5 quilos que a pessoa ganha, a pressão máxima tende a aumentar de 10 a 20. O uso do cigarro também tende a elevar a pressão, assim como a alimentação muito salgada, principalmente a alimentação muito salgada, é o principal fator associado a níveis pressóricos elevados, o estresse emocional, o sedentarismo, sendo que é importante a gente falar o seguinte: a atividade física aeróbica, inclusive, tende a baixar os níveis pressóricos, ao passo que a musculação não, a musculação tende a elevar o nível pressórico. A hipertensão pode desencadear uma série de doenças, desde um infarto agudo do miocárdio até um ataque cerebral ou AVC. Isso são doenças, inclusive, mais graves, mas a pressão elevada também pode levar a problemas renais, pode desencadear cegueira. Então, todos os órgãos do organismo podem sofrer consequência de uma hipertensão. A prevenção consiste em ter uma dieta sem excesso de sal, com pouco sal. Inclusive, a população indígena, por não usar o sal na alimentação, ela não é hipertensa, para a gente conseguir comprovar que realmente o sal é um fator que tende a aumentar o nível da pressão arterial. Atividade física aeróbica, caminhada, natação, enfim, tudo que seja de treinamento aeróbico tende a fazer com que a pressão caia. A própria perda de peso faz com que os níveis pressóricos baixem e também a interrupção do cigarro, porque o cigarro eleva os níveis pressóricos. O tratamento da hipertensão, ele consiste em adotar medidas que não são remédios, são medidas mesmo tipo caminhada, perda de peso, parar de fumar. E existe o tratamento com remédio, que é adotado tanto nas pessoas que não conseguem adotar as medidas saudáveis, vamos dizer assim, e também para aquelas pessoas que têm a pressão muito elevada, somente a perda de peso ou uma dieta com pouco sal não vai resolver. E um problema que a gente enfrenta é realmente no paciente perceber que tem que tomar o remédio, porque na maioria das vezes o paciente está hipertenso e não tem sintomas. A hipertensão é uma doença silenciosa. Ela, infelizmente, muitas das vezes só vem apresentar quando a pessoa está tendo um derrame, um infarto. E esse que é o perigo, porque a pessoa acha que está bem porque ela não está sentindo nada, mas a pressão está lá alta, silenciosa. E com isso a pessoa acha que não tem que tomar o remédio. Não é assim, porque as pessoas têm que saber que elas têm que tomar o remédio para evitar que ela suba e não tratar quando ela está alta. E esse é o maior erro que a gente vê, a pessoa abandonar o tratamento porque não está sentindo nada e acha que a pressão está normal. O alerta é que a hipertensão arterial é uma doença muito incidente e muitas das vezes ela se manifesta de forma silenciosa, as pessoas não sabem que estão hipertensas e com isso deixam de tratar. Muitas das vezes ela vem se manifestar com um quadro grave de um infarto agudo do miocárdio e, na verdade, um controle periódico ele pode prevenir com o diagnóstico precoce a instituição de um tratamento
adequado, mas esse tratamento depende do paciente tomar o remédio adequadamente, adotar hábitos de vida saudável, como dieta com pouco sal, caminhada, atividade física aeróbica, abandonar o uso do cigarro, entre outras medidas.